Olá, começa agora mais um programa na livraria e hoje nós temos um convidado especial de São Paulo para Marília. Nós vamos conversar com Gabriel Freire, músico, compositor. E na sequência, como sempre, para finalizar, vamos falar de 3 livros. O primeiro, um best-seller. O segundo, um prata da casa. E para finalizar, diretamente do nosso sebo cultural, uma raridade. Voltamos em seguida. Estamos conversando com Gabriel Freire, músico, compositor. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria, Gabriel. Olá, obrigado. Agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Gabriel, é muito importante para a nossa cidade quando nós temos a grata satisfação de entrevistar um músico do seu nível. E por que é que você escolheu ser um músico, um violonista clássico? Acho que foi o violão clássico que me escolheu. Eu lembro que muito novo, meu tio já tocava, e eu tinha 5, 6 anos, eu ia na casa dele, eu ficava aflito para querer tocar no contrabaixo, para querer pegar guitarra. A guitarra sempre mais fascinante que violão, né? Violão é aquela coisa, não tem aquele som. E com 9 anos eu ganhei um tonante, aquele tonante de aço, aquela coisa surrada, sabe, cansada. Mas era o que a possibilidade poderia me dar naquele momento, né? Então, com aquele tonante eu fiquei até meus 16 anos. Então ali eu comecei na música popular, eu comecei tocando Chico César, comecei tocando Legião Urbana, aqueles nossos clássicos de sempre. Só que o que me interessava era tentar fazer o violão falar um pouco mais. Como eu ouvia meu tio tocando e eu falava, nossa, eu quero fazer isso, mas também ele tocava. E aí isso ficava na minha cabeça, eu achava aquilo lindo. E imagina para um menino de 10, 11 anos, querendo tocar Legião, querendo tocar Geração Coca-Cola, mas também apaixonado pelo som e pelo timbre diferente do violão. Então eu fui estudando por conta, e com 15 anos eu tive uns amigos de uma banda de heavy metal, que é um outro cenário, que eles conheciam o Paco de Lúcia, o Baden, que era o que eu gostava. E aí eu entrei realmente no cenário do violão clássico. Comecei a ler partitura com mais afinco, estudar música de verdade. E aí foi, né? Com 18 anos entrei na minha primeira universidade. Ela não era pública, ela era particular, mas como eu sou natural de Osasco, ela ficava perto de casa, consegui uma bolsa para fazer violão clássico. E lá eu conheci muita gente boa que me inspirou que me falaram, sai daqui, vai fazer um lugar legal, vai estar com pessoas boas, você tem potencial. E aí que eu conheci o Henrique Pinto, o Everton Gloiden, esses grandes nomes do violão mundial, né? Nem do nome brasileiro, né? E aí foi, eu acho que, sintetizando tudo, o violão me escolheu, não fui eu que escolhi ele. E falando de violão, eu acho interessante que você toca com violão de nylon. Explica um pouco qual é a diferença do nylon, do aço, por que tem essas coisas, preferência sua, o nylon? Então, eu toco num violão de nylon, o violão já é um diferenciado, né, esse violão, porque ele é feito à mão, a madeira dele é um jacarandá baiano, que hoje em dia é uma madeira rara e muito cara. Isso é um violão sobre encomenda, então? Exato, é um violão feito por luthier. Hum. E as cordas que eu uso corda de carbono, não uma corda de nylon simples. É uma corda de carbono chamada savarez.
é uma corda francesa, muito antiga, uma das mais antigas que tem. Eu gosto da tensão dela por causa do timbre. A relação da diferença entre o nylon e o aço existe porque o aço ele não tem muitas possibilidades de timbre, como o nylon pode te oferecer, ou o carbono. O aço ele tem o timbre um pouco mais assim. Então quando a gente toca é um pouco mais restrito. Você fica... E o nylon já é mais... suave. Você percebe a perfeição das notas, suavidade. Você percebe a onda das notas. Você pode perceber isso também no aço. Mas a questão do nylon vem a delicadeza, como o piano. O piano, quando nós ouvimos o piano, a gente tem noção do macio, da duração. E tudo isso, a duração do nylon é maior que a duração do aço. Então tudo isso faz com que o violão, para ele ser um violão clássico, ele tem que ser um violão de nylon. E a madeira dele, todo o jeito que ele é estruturado, também tem que ser diferente. Essa parte aqui se chama tampo. E ele tem que ser bem afinado pela parte de dentro. Aqui tem madeirinhas que formam um leque. Então há todo um diferencial. Não que um violão de indústria ou de fábrica não tenha, mas aqui são outras madeiras, ele é feito em série. Eu comecei com um violão de fábrica, eu demorei muito tempo para ter um violão desse. Isso daqui é como se fosse um investimento para a vida, quando você realmente fala, olha, eu tenho 18, 19 anos, vou trabalhar só para alcançar um violão desse. Isso demora. Eu percebo que, principalmente nesse campo seu do clássico, existe um cuidado, essa beleza, né, de cuidar do instrumento. E quando você tem um instrumento desse nível, você, nas primeiras notas, você percebe o diferencial. É como realmente cuidar da ferramenta, como você disse. Mas os seus estudos foram todos na capital? Então, meus estudos eles começaram aos 17 para os 18 anos, quando eu saí do colégio, de forma não informal, mas de forma certa, correta, que foi na universidade. E junto com a universidade que eu entrei na EMESP, que é a antiga ULM, Universidade Tom Jobim, e lá eu conheci o Everton Gloeden, que foi meu primeiro professor de violão clássico, de fato, e em 1 ano e meio conheci o Henrique Pinto, que eu fiz 6 meses de aula na casa dele. Ele foi, acho que ele foi meu pai musical, e ele me dava aula de graça, porque eu não tinha condições de pagar, porque o Henrique, um dos maiores professores do Brasil, ele foi professor do Fábio Zanon, de todos os professores que tinham na USP, um gênio. E eu não podia pagar, ele meio que me adotou. E depois de um tempo eu entrei na Escola Municipal de Música para ser aluno dele lá. Ele não me passou, ele não fez a banca da prova, porque existe isso, é uma banca, são outros músicos que te avaliam. Ele fez questão, foram outros músicos que agora me foge o nome, me desculpa. Às vezes são músicos convidados até de outros países, né? Exato, exato. E até músicos residentes de outros países aqui mesmo, professores de piano. E foi bem bacana, eu acabei passando em primeiro e depois eu prestei a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. E eu passei em segundo lugar e consegui ser aluno do Giacomo Bartoloni, que é pai do meu primeiro professor na primeira universidade, uma grande coincidência. E fiz 4 anos na Unesp. Me formei em 2011 e em 2011 mesmo já fui para os Estados Unidos e lá conheci a Berta Rojas, a embaixadora do Paraguai, que dá aula em Washington. Ela me indicou vários conservatórios, fui para a Juilliard, conheci, só que não me habituei muito, achei interessante, mas é até estranho falar que, mas como você não gostou dos Estados Unidos? Gostei igual braço, né? Tem gente que nasce sem, é uma piada, mas é que eu gosto muito da questão do carinho, do afeto, da humanização da música. Eu acho que a música é algo maior. Eu sou professor e eu vejo hoje, eu dou aula em vários lugares, já toquei no SESI, em projetos, e as pessoas elas tentam colocar Mozart, Beethoven, Bach, Chopin para as crianças, só que esquecem que às vezes as crianças escutam outra realidade em casa. E não é que existe o bom e o ruim, que existe que você tem que ver que aquela realidade que a criança ouve ali é a realidade dela. Então você tem que encaixar aos poucos, abraçar a criança. E nos Estados Unidos eu não senti isso, eu senti uma competição muito grande
E não era isso, eu acho. Quase que uma pressão mesmo. Isso, eu acho que a música é algo maior. Eu acho que Você tocou num assunto interessante que eu conheço. Sou amigo de quase todas as escolas aqui, porque nós temos esse intercâmbio, né? Como eu vendo muitos instrumentos musicais, nós recebemos aqui alunos de todas as escolas indicados pelos professores. E eu percebo que cada um tem uma característica. Nós temos uma escola de muito sucesso aqui, que toca aquilo que você disse, o que a criança tem como preferência. Exato. E não aquela imposição do professor ou do estilo da escola. Isso é muito importante. Mas, me diga uma coisa, essas suas andanças pelo exterior, o que você tem feito lá? Só estudo ou já se apresentou fazendo show? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu mais estudei e fiz algumas apresentações pequenas. Nada num nicho tão grande. Em 2012 eu passei num edital para o Ministério da Cultura, junto com uma artista plástica, um edital de intercâmbio, e eu acabei ficando em Portugal durante 4 meses. Lá eu passei em primeiro lugar na Universidade de Évora e de Aveiro e fui convidado para estudar na Universidade de Munique, na Alemanha. Eu escolhi Portugal, depois eu voltei e não fiz apresentação nesse meio tempo também. Eu fui para fazer o projeto, que lá eu acabei fazendo 7 composições junto com esse projeto de músicas minhas, da minha autoria, e foi bem bacana, junto com a artista plástica. Ela fez 7 quadros, eu fiz 7 composições, a gente voltou, fez nossa vernissagem. Em setembro de 2013 eu fui para Évora e lá comecei meu mestrado. Fui aluno do Dejan Ivanovic e lá sim eu comecei a tocar por Portugal, solo como músico clássico e também com uma cantora chamada Amanda Gonçalves, brasileira da Unicamp, que lá estava fazendo também o bacharelado em música, e a gente tocava de Cartola a Roberto Carlos, que era o repertório da nossa escolha, de nosso agrado e que era a nossa vontade, né? Que bom. E nessas apresentações suas, recentemente nós tivemos a oportunidade de assistir um show com a Carmen Monarca, e uma das coisas que encantou o público nesse show foi exatamente isso. Existir, antes de você executar a música, um comentário do autor, o porquê. No violão clássico tem esse hábito também? Sim, pelo fato do violão ser um instrumento muito recente, nós viramos instrumento de concerto há pouco mais de 100 anos. Existem algumas lacunas, o público não conhece, acha que o violão é sempre aquela mesma coisa, e o violão tem as mesmas possibilidades técnicas que um piano, que um instrumento harmônico. Somos um instrumento harmônico. Harmônico por quê? Porque só não fazemos melodias, como uma flauta, nós podemos fazer acordes, e podemos fazer acordes e melodia juntos. Então, existe sim, o nosso cuidado maior, como eu falo nosso, são de todos os violonistas, até dos mais renomados, dos maiores, dos meus professores, levar o público e dar ao público aquela base para que ele consiga entender e compreender, porque é muito melhor, né? O público, então é assim. Então, sim, geralmente nos meus concertos, como eu faço na Fundação Maguardon Clabin, no Museu de Arte Sacra, em Campos do Jordão, eu sempre tento explicar. Agora eu vou tocar Villa-Lobos. Villa-Lobos é um compositor brasileiro, ele é o maior compositor das Américas, já foi considerado, na minha opinião, ele sem dúvida é um dos maiores do mundo, e ele é muito importante para o violão. Qualquer concurso de violão clássico no mundo, você tem que tocar um estudo do Villa-Lobos. Estudo, mas por que estudo? Então, estudo é uma série de estudos que o Villa-Lobos fez para violão, como Chopin fez para piano, como o nosso amigo Czerny faz para piano. Quem começa a estudar piano desde pequeno sabe do que eu estou falando. Então o Villa-Lobos criou, e tem o estudo número 1, que é o que eu vou tocar agora. Aí eu pego e toco o estudo número 1.
Aí eu explico, é um estudo por quê? É um estudo de arpejo. Arpejo é o quê? É quando você não toca a nota assim, quando você toca a nota assim. E é um estudo para a mão direita, depois tem um estudo para a mão esquerda, depois tem um estudo para as duas mãos. E assim eu vou inserindo o público. E depois sempre toco outra peça do Villa-Lobos, como uma gavota. Nunca toco muita coisa de um momento, eu toco de vários momentos para as pessoas entenderem quem foi o Villa-Lobos, para elas pesquisarem, porque o Villa-Lobos foi um compositor para quarteto de cordas, para orquestras gigantescas, para coral, para cello, para piano. Tem a prole do bebê que é lindíssima, pouquíssimas pessoas ouvem porque é dificílimo de tocar. A gente fala de Rachmaninoff, a gente fala de tantos compositores russos geniais, a gente fala de Debussy francês, mas a gente não fala da prole do bebê do Villa-Lobos, que é incrível. Então eu falo, o Villa-Lobos gostava de brincar com a questão do Bach, tem as baquianas, e no violão ele também fez, a suíte popular brasileira, que são 5 peças, aí tem a gavota, tem a mazurca, e é sempre no estilo, só que a gavota, choro, então ele mistura o barroco com o atual, e é lindo, fica... E assim segue o concerto, quando eu vou falar de Bach, quando eu vou falar de qualquer outro compositor ligado ao violão, porque a intenção é inserir o ouvinte e fazer com que aquela viagem, com que aquele momento, aquela 1 hora tenha muito mais prazer e muito mais informação, e que ele chegue em casa, coloque no YouTube, coloque no Google e busque aquilo para que aquilo vire a vida dele. E não que ele retire o que ele já tem de conhecimento, mas que ele some, que ele venha agregar, porque eu acho que é isso que é o conhecimento, é agregar valores. Gabriel, você tocando essas coisas maravilhosas aí, sou um amante da poesia e encantado com a literatura. E nós, quando montamos a livraria, houve umas perguntas, Milani, mas no Brasil lê muito pouco, se você acha que tem mercado. Eu falei, eu sei que no Brasil 2,5% a 3% são leitores que amam as coisas belas da vida. E eu percebo que músicos como você é a mesma coisa. Nós temos que quebrar esse paradigma e mostrar o encanto que é tanto a literatura como a música. Qual a percentagem de brasileiro que você acha que tem essa preferência pela música clássica? É pouco, né? Acho que talvez até menor que pela literatura, porque infelizmente a gente tem aquele misticismo de que a música clássica não é acessível, que ela é complexa, e isso existe mesmo, aquele patamar, mas a música clássica ela é muito mais acessível do que a gente imagina, né? Fiz um projeto com uma cantora de música popular, de samba, para o SESI. E a gente tocou em 2012 em alguns SESI Piracicaba, SESI São Paulo e tal. E toda vez que ela falava assim, mas ele é músico clássico, e ele vai tocar uma pecinha para vocês. E aí a criançada ficava assim, que legal tal. E eu começava a tocar alguma coisa do gênero. Aí a criançada, nossa, mas como você consegue? Parece 2 violões, que bonito, que som bonito. Você percebe que falta chegar nas pessoas, como a literatura também, né?
que existe. Eu fui alfabetizado pela minha mãe pela cartilha Caminho Suave. Caminho Suave. Que pouquíssimas pessoas conhecem. E, tipo, eu não sou uma pessoa que tem, sei lá... Você é jovem ainda. Lembra da... E minha mãe Suave. me alfabetizou por isso, porque ela falava, porque aqui você vai aprender. Eu comecei lendo porque teve uma feira de livro no colégio, eu estava na 8ª série e queria ler alguma coisa diferente. Então o primeiro livro que eu comprei diferente foi Nas Margens do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei, que é do Paulo Coelho. Aí depois eu fui conhecendo Vinícius de Moraes, já li Dostoiévski, a coleção inteira, agora estou no Nabokov, que eu adoro, eu amo literatura russa, eu sempre estou lendo a questão, e eu acho que as artes elas são integradas. Um músico que não gosta de ler, não gosta de história, não gosta de ópera, não tem como ele cantar uma história para a pessoa que está ouvindo e encantá-la. Então eu acho a mesma coisa o público, para eles absorverem bem, eles têm que ler, eles têm que buscar uma outra forma de música, porque infelizmente hoje em dia a gente acha que se entreter é arte. E a arte também não é o rebuscado, difícil, aquela coisa que a gente tem uma ideia que é distante. Não. Ela é prazer puro, exatamente. Ela cresce dentro de você e aí, com certeza você passa a ser um diferencial. E essa nossa ideia da livraria tem crescido, tanto é que nós estamos ampliando, nós estamos agora montando um sebo cultural, nós temos um palco interativo. Com esse movimento está chegando, como você conheceu hoje aqui, um artista plástico, né? Nós temos uma galeria de artes, tudo em razão dessa tentativa. E eu acredito que músico do seu nível é muito importante até para a nossa cidade. Você tem algum projeto nesse mundo aí de levar essa música, esse encanto para as pessoas? Tenho alguns projetos. Eu tenho um projeto de música com violão solo, que eu levo meus concertos de forma muito mais simples e muito mais didática para as pessoas, que se chama Recital Íntimo Clássicos do Violão. E Recital Íntimo significa um título de um CD de um violonista chamado André Segovia, que é o último CD dele, um dos mais importantes para mim, pelo menos, e é lindíssimo. Então eu usei o nome do CD do André Segovia, que eu acho incrível, para levar a obra que foi feita para o violão para todos. Então eu tenho muita vontade de trazer sim esse projeto para cá, para Marília, para apresentar um violão clássico de uma outra forma, trazer também as minhas composições. E fora esse projeto de violonista solo, eu tenho um grupo de música clássica, que é um trio formado por um cellista, que estuda em Indiana, nos Estados Unidos, uma cantora lírica, que é uma soprano que estuda em Colômbia, e eu que não terminei de falar, mas eu comecei o mestrado em Portugal, em Évora, e hoje eu passei na SMUC, em Barcelona, para ser aluno do Javier Dias Latorre, um dos maiores alaudistas que existe na atualidade, músico do Jordi Savall, um dos músicos mais, acho que, aclamados da atualidade. Foi uma grande conquista, então é por isso que eu voltei para o Brasil também, para conseguir angariar fundos e ter novos projetos, novas ideias, e eu começo agora a fazer os concertos, a divulgar mais. O pessoal está vindo dos Estados Unidos, já está chegando aqui em maio, 6 de maio eles já estão aqui, então provavelmente na segunda quinzena de maio eu já estou fazendo concerto com eles também para São Paulo. E a nossa ideia é, caso Marília chegar queira, até o interior, nossa cidade de preferência, vamos fazer alguma coisa assim. E você pode mostrar alguma coisa desse projeto no violão? Então, esse projeto, como eu toquei agora, ele é baseado nas obras barrocas e também nas obras contemporâneas. Nós temos compositores que escreveram para o nosso trio e também temos as obras que nós fazemos arranjos. Como é para trio, eu faço muito a parte do baixo contínuo, que seria como se fosse o cravo no instrumento barroco, que seriam os acordes. Então eu posso tentar fazer uma fuga aqui do Bach. Tá. Uma partezinha bem simples. Essa é uma fuga original para alaúde. Alaúde é um instrumento barroco. Falam que é o pai do violão, ele não é bem o pai do violão, mas ele é semelhante, tem alguns baixos a mais, mas enfim. Então essa é a fuga do BWV 668, do Johann Sebastian Bach. Nossa.
A importância de ouvir algo assim, a gente só percebe quando você vai num show. É unânime você ouvir os comentários depois que a pessoa saiu bem melhor do que quando ela entrou, porque é como um bom livro. Então é muito importante mesmo essa entrevista com você, porque leva as pessoas a raciocinar diferente, porque passam pela vida e às vezes não têm o prazer de conhecer as delícias da vida, onde inclui um trabalho como o seu. Mas, e amigos, tem essa turnê internacional, você está em São Paulo, Sim. Fala de alguns amigos conhecidos do mundo da música. Eu tenho sorte das pessoas mais próximas, assim, amigos que eu posso dizer que até me apresentou outros compositores, como da música popular, como Marcelo Genesi, é um amigo muito próximo. Tem a Susana Travassos, que é uma cantora de fado portuguesa, incrível. Em Portugal eu tenho mais amigos de renome, mas que estão em Portugal. Agora, da música clássica eu tenho muitos. Eu tenho um professor que foi depois do Henrique Pinto, que foi meu professor de violão clássico, que entrou na minha vida, que é o Paulo Martelli, um violonista de 11 cordas, que toca só música barroca, formado pela Juilliard, um gênio, assim, é um grande amigo. Ele tem uma série chamada Movimento Violão, que é uma das séries mais importantes de violão no mundo. Ele é um grande amigo, assim, uma das pessoas mais gentis que eu conheci. Foi meu professor por 1 ano e meio, foi um grande incentivador da minha carreira, uma pessoa que pega muito no meu pé, muito importante. Tive a sorte de ter o contato com o Fábio Zanon, que é um violonista aqui da Lona Royal em Londres, talvez o violonista mais renomado que temos no Brasil. E aqui no Brasil, todos os violonistas da minha idade, ou um pouco mais novos, ou um pouco mais velhos, eles são exportados, né? Porque o Brasil é um celeiro mundial de violonistas. Então, tenho grandes amigos em Portugal que são brasileiros.
Eu tenho grandes amigos na Espanha que são brasileiros, eu tenho grandes amigos em Londres, na Royal Academy, que também é brasileiro. Tenho amigos nos Estados Unidos, muitos violonistas brasileiros. O Brasil é uma grande potência na música, tanto no violão, quanto no piano, quanto na percussão. Eu tenho um amigo muito bom que está no Conservatório de Paris. Eu estudei com o professor do Conservatório de Paris. Nós somos uma potência nisso. E às vezes é ruim porque nós temos que sair para voltar, para sair de novo, para voltar, porque infelizmente o nosso cenário ainda não é muito organizado. E lá fora você consegue. Eu vivo de música, eu sou músico clássico, eu sou professor, a minha renda vem tanto como professor quanto com concerto, mas não é fácil conseguir o que eu consegui, da questão dos concertos, de ter um nicho já certo, que eu consegui isso, de pessoas que me contratam anualmente para concertos, eventos, porque conhecem o meu trabalho, a minha capacidade, mas é complicado. Lá fora é um pouco mais simples, você faz uma turnê simples, tem concursos que te pagam muito bem, que são concursos que você disputa contra os violonistas, mas que você chega a ganhar 10, 12 mil euros. E aqui no Brasil um concurso bom não passa de 2 mil reais. Então eu posso dizer que grandes amigos músicos eu tenho muitos, porque a maioria são da minha idade, estão num nível assim que eu posso me orgulhar que o violão está em boas mãos. Então, você falando de amigos, recentemente nós entrevistamos aqui o Osni Mello, que é um maestro, e ele ficou 25 anos no Japão e Estados Unidos. E ele produziu esse tempo todo Ivan Lins. Sim, até perguntei quem que é o artista mais conhecido no Japão, disse que é Ivan Lins. Nos Estados Unidos? Isso vem ao encontro do que você está falando, né? Que Ivan Lins tem essa credibilidade lá fora. E no que ele chegou no Brasil, com toda essa experiência internacional, ele chamou a atenção do Zezé de Camargo e Luciano. E aí ele foi convidado para fazer os arranjos da música deles, que é um sucesso atual, Flores em Vidas. E eu achei maravilhoso essa visão de um cantor, né, brasileiro, e já buscou essa experiência internacional e deu no que deu, né, uma música linda, maravilhosa. E tem um outro músico que eu entrevistei recentemente, não sei se acontece isso com você, ele, como professor, ele é professor de guitarra. E ele criou uma espécie de clínica musical, que ele vai trabalhar em cima da deficiência de cada aluno. Você, como professor, você percebe que nesse campo da música clássica existem muitas pessoas interessadas em aprender? Sim, sim. Eu percebo que, às vezes, o que complica um pouco é a didática. Porque é uma didática um pouco arcaica, né? E a gente tem uma dificuldade de mudar e inovar e crescer junto com o aluno. Igual o aluno chega hoje em dia, ele tira um tablet, um iPod, e sabe, e é complicado, assim, muitos gadgets, e você fala, nossa, quanta coisa, e se você não se atualiza, se você não vai com eles, não adianta. Então, eu acho que é importante você sanar a dificuldade do aluno, porque às vezes o aluno chega para você, eu quero tocar essa música aqui, Shakira. Aí você apresenta a Shakira, só que de uma outra forma, mais bonita, com o dedilhado mais rebuscado, com um acabamento, mas tá mais bonito, eu tô gostando mais, por que tá assim? Aí você apresenta para ele, é porque eu fiz dessa forma, mostra um pouco da teoria, vai mostrando, e o aluno vai conseguindo inserir aquilo na vida dele. Aí acaba realmente essas clínicas fazendo um trabalho genial, que é de pegar o aluno que às vezes toca muito bem de ouvido, que tirou a vida inteira música lá, e às vezes tem vontade de ler uma partitura, porque quer tocar uma coisa um pouquinho mais complicada, quer tocar um Chico Buarque, que não é fácil. Não são todos os songbooks que são bons para tocar Chico Buarque. Muitas vezes tem que ter um bom ouvido para tocar um Tom Jobim também. Tom Jobim cita Debussy, Villa-Lobos o tempo inteiro em suas músicas. O Tom era um gênio. Então não é qualquer um que consegue tirar. Às vezes nem os songbooks você pode confiar muito. Tocar um bom Cartola não é fácil, é difícil ter aquele ritmo. Então essas clínicas eu garanto que dá um ótimo preparo até mesmo para quem quer entrar na universidade, porque às vezes tem lacuna em aulas de percepção, em aulas de solfejo, de rítmica, então ajuda muito. Eu tive sorte que fiz um conservatório, e quando eu entrei, comecei do zero na teoria, meu professor insistiu isso, eu poderia ter zerado a teoria, mas ele falou, você vai refazer,
porque você vai entender o que você deixou de olhar, porque você tem uma facilidade muito grande, seu salto foi muito grande e tipo, você tem que ver do zero. Então foi o que eu fiz, comecei do zero, do teoria 1, coisa que as pessoas às vezes se sentem humilhadas. Então essas clínicas ajudam muito, porque o trabalho é individual, você não fica numa sala com crianças de 12 anos e você lá com 18, assim, tipo, ai, tô me sentindo mal aqui. Mas eu acho fabuloso, eu acho que é uma ideia válida até para quem quer ser músico, entrar e conversar. Eu tenho um aluno que chegou para mim e falou, quero ser músico, o que eu faço? Eu falei, 3 vezes aula por semana. Então assim, uma aula é teoria, outra aula é prática, outra aula você só vai fazer arranjo. E ele quer ser guitarrista de jazz. Eu estou preparando ele para mandar ele para um amigo meu que é especializado em jazz. Porque eu sei que eu não vou conseguir suprir, porque daqui a pouco ele já está me passando. Porque eu sou especializado nisso, em violão clássico. Eu tenho uma linguagem de jazz? Tenho, mas é a mesma coisa que um cardiologista falar alguma coisa sobre ortopedia. Ele entende, mas ele não é o especialista. Exato. Então é o que eu estou fazendo, preparando esse meu aluno para falar, agora voa, você está livre, vá para outro professor que é aquele, mas você vai sair daqui sem nenhuma lacuna. Você vai chegar lá completo e vai realmente aprender, porque é o que falta hoje. As pessoas elas têm que ter essa noção que o tempo é muito importante, a paciência também. E é o que o Mário Sérgio Cortella diz, né? Se você chega para uma criança... Qual a tua obra? Se você chega para uma criança e fala para ela que para ela tocar um prelúdio do Chopin ela vai demorar 10 anos, ela não quer aprender. Porque hoje o imediatismo... Só que às vezes eu acredito que não é o imediatismo, é que falta você saber conquistar aquela criança. Porque não importa se vai durar 10 anos, eles jogam um videogame que às vezes duram 72 horas para fechar, para zerar. Eles vão ter curiosidade. O que falta é como você vai chegar, como que você vai seduzir. É igual um doce. Todo mundo gosta de doce por quê? Porque é bonito. Você fala, nossa, que torta linda. Se fosse feia, ninguém ia querer comer. A música tem que ser do mesmo jeito. Olhar de ver. Exato, aguçar o sentido. Mas você pode ter certeza, você vai se preparando, você falou em preparar, para que nossa cidade tenha o prazer aí de ver um show seu, talvez com seus amigos. E foi muito importante conversar com você. Eu acredito que a nossa população vai querer que nosso programa, o inédito, é no domingo às 10 horas da manhã, depois as reprises na terça e quinta, e às vezes solicitam através de YouTube para ver uma entrevista do nível da sua. Nós ficamos muito contentes e agradecemos imensamente a sua participação aqui no nosso programa, e nós vamos encerrar aí com você tocando alguma coisa maravilhosa para nós. Eu quero agradecer ao convite. Eu me senti muito lisonjeado pela rapidez, não pela rapidez, a rapidez não é a palavra, mas eu acho que pela sensibilidade do convite, que foi muito, acho que foi engrandecedor. Quando eu recebi, eu desmarquei as coisas que eu tinha e falei, não, eu tenho que ir porque é uma oportunidade muito boa de conversar com alguém que é difícil de você encontrar, um programa, uma pessoa que realmente queira ouvir, queira entender o que nós, artistas, temos para demonstrar, porque às vezes é uma realidade muito solitária e muito, às vezes, devastadora também, porque as paredes elas não dizem nada, né? E ficar no quarto tocando também não. Então é o que eu sempre falo, o importante é expor aquilo que você sente, e é o que minha professora falava, como músico, se eu não souber me expressar verbalmente, não só com o meu instrumento, eu também não vou conseguir passar a minha melhor intenção para as pessoas. Então eu espero que aqui eu tenha conseguido um pouquinho expressar toda a minha gratidão e toda a minha felicidade de estar aqui em Marília pela primeira vez e nesse programa de forma incrível. Nosso muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço.
Quantas informações do mundo da música erudita. Gabriel demonstrou todo o seu conhecimento, suas andanças e tudo que nós brasileiros precisamos conhecer. A fantástica música erudita. Como sempre, comentando sobre 3 livros. O primeiro deles, quero falar de um livro da doutrina espírita, um livro muito procurado aqui na livraria e todos os centros do Brasil. Estou falando de Como com o Amor Não Se Brinca, o autor Mônica de Castro, um livro procurado aqui na nossa livraria. Mônica de Castro, Com o Amor Não Se Brinca, ditado por Leonel. E agora, Esta Prata da Casa, um livro que foi lançado ano passado e continua sendo procurado aqui na nossa livraria. Estou falando A Rosa de Todos os Tempos, antologia poética, e o autor Luiz Antônio Rosseto de Oliveira, uma verdadeira prata da casa. E agora, um livro do nosso sebo. O livro brasileiro conhece, o brasileiro gosta de ler. Jorge Amado. Estou falando Dona Flor e seus 2 maridos. Jorge Amado, do nosso sebo cultural. É essa raridade e muitas outras. Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos. Encerramos aqui mais um programa na livraria e eu convido você para a próxima semana assistir o nosso programa. Mas antes, eu solicito ainda para que você pesquise o nosso site, livrariamilani.com.br. Um forte abraço. Voltamos na próxima semana, aqui na TV Campus e você, na livraria. Uma chalana bem longe se vá, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.